Quantas vezes você já brigou com alguém e depois se arrependeu? Quantas vezes você já sentiu a necessidade de se relacionar melhor com as pessoas? Então acompanha hoje a gente aqui nesse vídeo no YouTube. Nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos e como conhecer o nosso perfil comportamental vai nos ajudar para a gente conseguir conviver melhor com outras pessoas. A gente fala tanto em se relacionar bem e melhorar nossa qualidade de vida, nos darmos bem com as outras pessoas. E quantas vezes a gente briga, termina um relacionamento, se arrepende, volta atrás. E o que acontece normalmente? A gente briga, fala coisas que a gente não quer falar, depois se arrepende, tem que pedir desculpa. Para quem tem dificuldade em pedir desculpa, ainda tem que passar por cima do orgulho. Tudo isso para quê? Para voltar lá na posição que estava antes. Então o que a gente pode fazer para mudar esse nosso tipo de atitude? Quantas vezes a gente já não passou por isso, né? Então você já ouviu falar nos perfis comportamentais, ou também chamado de temperamentos? Eles vão nos ajudar aí a nos balizar para a gente primeiro se autoconhecer, né? Depois nós conhecermos as outras pessoas e posteriormente nós sabermos aí o que fazer. Então, eu vou colocar aqui, é um passo a passo que existe para qualquer coisa, tá? Tanto para os relacionamentos, como para a gente conseguir se comunicar bem, num processo de vendas também, para quem trabalha com vendas, esse passo a passo ele é importante para tudo, tá? Então, o primeiro passo que a gente tem aqui é autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É a gente saber qual é o nosso perfil comportamental, como que a gente reage em determinadas situações e identificar, né, quais serão os gatilhos que farão com que a gente perca a paciência ou quem sabe que a gente fique magoado, introvertido, né? Então a gente precisa ter o autoconhecimento para entender bem como isso funciona. O segundo passo é o quê? Nós conhecermos as outras pessoas, sabermos como as outras pessoas reagem, conhecer ou identificar nos outros os perfis comportamentais, tá? Então é muito importante. Por quê? Quando nós começarmos a desenvolver o conhecimento, a percepção, né? Então eu vou deixar algumas dicas para vocês, né, de quando a gente estiver conversando sobre um determinado perfil comportamental, você começar a observar isso nas outras pessoas. Para quê? Até o momento que não precisar mais fazer uma avaliação, fazer um teste, para entender pelo menos o básico de como aquela pessoa se comporta. E o terceiro passo é a adaptação. Por que é importante a adaptação? Para justamente nós, quando formos estar num processo de comunicação com alguém, nós conversarmos da maneira que a outra pessoa quer ouvir, não como a maneira que nós vamos ouvir. Vou citar um exemplo bem simples para a gente conseguir entender. Vamos supor que nós vamos fazer uma viagem, tá? Nós vamos lá para a Coreia. Quando nós chegamos na Coreia, nós vamos falar qual língua? Se nós não tivermos um tradutor, nós vamos ter que falar lá o coreano, né? Se nós chegarmos lá e bater no peito, eu sou brasileiro, eu tenho orgulho do meu país e vou falar brasileiro, o que é que vai acontecer? Pode ser que o coreano, na maior boa vontade do mundo, ele tente entender aquilo que a gente está tentando dizer. E aí nós vamos fazer gesto, a gente vai apontar e vai ficar desesperado. Agora, se nós chegarmos lá e falarmos a língua deles, eles vão entender de imediato. Então, no processo de comunicação e relacionamento, é muito importante a gente agir dessa maneira. A gente primeiro saber como a gente age, como a gente vai se comportar. O segundo passo, conseguir identificar qual é o perfil comportamental e o jeito de agir das outras pessoas. E terceiro, adaptarmos o nosso jeito de falar, de se comunicar, de agir à da outra pessoa, tá? Então isso, gente, é fundamental para a gente conseguir começar a melhorar, tá, os nossos relacionamentos e a nossa vida profissional, porque tudo é uma consequência. Tá? Se nós estivermos com a nossa vida boa, automaticamente dentro da empresa também, né, nós vamos conseguir nos desenvolver muito bem. E agora eu vou perguntar uma outra coisa para vocês também. Já tiveram a sensação de estarem quase realizando uma grande conquista e quando vê tudo dar errado, parece que você põe o pé pelas mãos e nada mais dá certo? Por que isso acontece também? Tá? Então, são sabotadores nossos lá entrando, agindo e fazendo com que a gente mesmo se boicote. Tá? Então, são coisas que se a gente parar para pensar um pouquinho e entender como funciona, vai melhorar o seu relacionamento. Certo, gente? Então agora nós vamos começar a abordar um pouquinho sobre quais são os perfis comportamentais e como eles podem nos ajudar.
Tá? Então vamos entender primeiro as características de cada um deles. Tá? E vamos começar agora pelo comunicador. Tá? Se você está gostando aí, dá um like, não deixa de curtir a gente. Se tiver também um questionamento, uma dúvida, escreve um comentário abaixo aqui. Tá? Deixa aí o seu comentário que a gente vai interagir, vai responder. Se precisar de material complementar, a gente tiver ao nosso alcance, tá? No nosso site lá também tem bastante coisa para baixar, certo? Quem quiser mais material, quiser material escrito, tem lá no nosso site. Entra lá, institutoimprove.com.br, que tem lá no site para você baixar. Certo, gente? Então vamos começar agora aqui. Primeiro perfil comportamental que nós vamos abordar é o comunicador. Tá, gente? O que é o comunicador? O próprio nome comunicador ele já nos dá uma ideia, né? Uau, deve ser o quê? Alguém que fala bastante, que se comunica muito bem. Então é um perfil, se a gente tiver que associar uma palavra ao perfil do comunicador, nós vamos lá associar uma palavra-chave, que é o que vai sempre lembrar. Comunicador igual a conexão. Por que conexão? Porque é uma pessoa que precisa se relacionar com outras. Ela tem a necessidade de estar em constante interação com outras pessoas. Então, quer deixar, por exemplo, um comunicador triste para baixo? Coloca ele isolado numa sala. Não dá atenção para o comunicador. Então, tu vai deixar um comunicador muito triste, vai deixar um comunicador introvertido. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Nossa, eu sou um comunicador. Se você se identifica, eu vou dizer algumas das características agora de um comunicador e aí você já vai lá se encaixar. Um comunicador é uma pessoa extremamente extrovertida, é uma pessoa que tem uma facilidade tremenda de chegar num lugar onde não conhece ninguém e o comunicador vai lá e quando vê rapidinho ele já está com um monte de amigos, já está trocando ideia. É uma pessoa extremamente expressiva, faz muitos gestos. Quando chega num lugar, por exemplo, o comunicador, uau, te encontrei, e aí abraça. Gosta do toque, gosta de abraçar, gosta. Movimento. Tá? A gente associa movimento, a pessoa está sempre agitada. Se você é um comunicador, você já sabe que vai ter essa tendência a ser super agitado. Uma pessoa que tem a criatividade muito alta, tá? Que tem uma facilidade muito grande para criar coisas. São alguns aspectos positivos. Aí a gente vai analisar lá alguns aspectos negativos do comunicador. Uau, o que será? Porque nenhum dos perfis é só bom ou só ruim. Tem os seus pontos positivos e os negativos. Tá? Tudo é uma balança. O que a gente tem que fazer na nossa vida? Saber equilibrar, saber com que os pontos negativos se equalizem com os pontos positivos. Tá? Isso é importante. Todos os perfis possuem pontos positivos e negativos. Então, um dos pontos agora negativos que nós vamos ver do comunicador, o que é? Um comunicador, por exemplo, ele não é um bom ouvinte. Então, você que é comunicador, já comece a perceber, uau, eu não sou um bom ouvinte. Mesmo que você agora aí, que é um comunicador, está pensando assim, eu sou um bom ouvinte, eu ouço bem as pessoas. Aí eu vou te fazer a pergunta, você ouve na essência? O que é ouvir na essência? É prestar atenção nos detalhes, conseguir inclusive sentir aquilo que a outra pessoa está sentindo. E se ela te pedir um feedback daquela conversa, você conseguir dar ou posteriormente se lembrar, isso é ouvir na essência. Então o comunicador tem dificuldade em ouvir na essência. Se você é um comunicador, já preste atenção nisso. Próxima vez que você for conversar com alguém, veja o quanto que as palavras saem da sua boca e o quanto elas voltam para os seus ouvidos. Normalmente um comunicador fala muito mais do que ele ouve. Tá? Então esse é um aspecto negativo do comunicador. Uma outra coisa também, o comunicador sob pressão, ele vai querer ser uma pessoa que não vai se indispor. Tá? Não gosta muito de se indispor. Por quê? Quer ser sempre um amigão, quer ser reconhecido. Então ele, sob pressão, bem provavelmente pode prometer coisas que depois não vai cumprir. Então vai se comprometer com uma meta que não vai conseguir cumprir. Ou chega o famoso aquele assim, encontra um amigo, né, que faz tempo que não encontra. Tudo bom, vamos marcar. Então tá bom, sexta-feira agora, vamos marcar de sair, vamos. Aí o comunicador vai lá e empolgadaço marca, depois fica lá, nossa, por que eu marquei? E agora? O que eu vou fazer? Nossa, dá vontade de cancelar. E aí fica louco para cancelar, porque na hora da empolgação foi lá e marcou um encontro. Na hora de uma reunião com a equipe, estava empolgado, foi lá e se comprometeu em fazer algo que não podia. Então, comunicador, preste muita atenção antes de se comprometer com algo. Tá? Antes de falar algo, pense, respira, assume um pouquinho lá assim que, opa, eu sou um cara que sou impulsivo.
Então eu preciso dar uma segurada nisso, tá? Presta atenção, bastante atenção nisso. O que precisa fazer para incentivar, para deixar um comunicador alegre, feliz, empolgado, né? Para dar o que todo mundo fala hoje, motivação para um comunicador. Tá? Deixa o comunicador ser livre. Por que isso? O comunicador, por ser uma pessoa que interage demais, ela precisa de um ambiente muito interativo. Se não der liberdade, e o comunicador sempre tem dificuldade em seguir as regras, tá? Se não der liberdade, a pessoa vai se sentir mal. Se ela estiver num ambiente de trabalho, na família, se você quiser botar muita pressão nessa pessoa, controlar muito ela, ela vai se sentir mal. Tá? Então cuida muito dentro dos relacionamentos aí, marido, esposa. Ó, eu tenho uma esposa que é comunicadora. Eu não entendo por que ela quer tanta festa, eu não entendo por que ela quer tanto sair, por que é tanto amigo. Mas você não é um comunicador, você não vai conseguir compreender o jeito dela de ver o mundo se não conhecer as características de um comunicador. E aí cabe a nós, se tivermos já um grau de conhecimento e maturidade maior, nos adaptarmos. Para quê? Para melhorar a nossa vida, melhorar nosso relacionamento. A gente poder desgastar a nossa energia produzindo, vivendo, né, em vez de brigando. Tá? Esse é um grande detalhe. Tá? Então fica aí as dicas hoje do comunicador. Então uma pessoa extremamente sociável. Quem trabalha, quem é líder, quem tem empresa também, quiser contratar equipe de vendas, é um perfil muito bom, tá? Para colocar para se relacionar, trazer clientes, fazer network. Quem é casado e tem dentro de casa uma pessoa que é extremamente agitada e conversante, tem essa compreensão. A pessoa precisa disso. E aí, como é que eu faço dentro de casa, então, para deixar meu comunicador alegre, para o meu relacionamento ficar bacana? Ouça. O comunicador precisa só disso, só ser ouvido. Então, você vai lá, vai conversar com o comunicador, saiba que você vai ter que ouvir bastante. Deixa a pessoa falar. Ela vai repetir o assunto às vezes. Fale, confirme que você está ouvindo, que é importante. O comunicador vai gostar disso, tá? Deu ouvido, reconheceu ele, ganhou um comunicador. Tá? Então, dica rápida, fácil, para você colocar em prática aí dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho. Valeu, gente? Agora, o próximo perfil comportamental, nós vamos falar do executor. Ele é irmão do comunicador. Tá? No nosso próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho disso e deixa aí o seu like, não esquece, deixa o seu like se você curtiu, se não gostou também, não gostei, do jeito que tu fala aí é chato, você é muito comunicador, então também dá uma detonada, que não tem problema não, a gente vai sempre melhorando aí para trazer conteúdo para vocês que possa modificar e impactar na vida. Certo, gente? Até o próximo vídeo.